Olá, queridos estudantes do 7º ano do estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e olha só, hoje nós vamos dar continuidade à temática que nós vimos lá na aula passada, o projeto de Deus em minha vida. Você já se perguntou, eu espero que vocês tenham se perguntado já desde a aula passada, qual é o projeto de Deus em tua vida? Faça-se essa pergunta, qual é o projeto de Deus em minha vida? Será que as minhas condutas correspondem ao projeto de Deus? Será que, de uma certa forma, aquilo que eu faço no meu dia a dia está agradando a Deus? Vamos ver então o que nós temos para a aula de hoje? Vamos lá? Olha só, o tema da aula de hoje, o projeto de Deus, onde nós iremos ver o texto, Senhor Deus, enfim te encontro. Olha só, Senhor Deus, enfim te encontro. Então aqui vamos ver um encontro com Deus. Diz o seguinte, o projeto de Deus. Senhor Deus, enfim te encontro. Um dia me perguntaram se em Deus eu acreditava. Olha só. Vamos imaginar vocês numa conversa entre amigos. Vocês estão lá conversando entre vocês e alguém chega e pergunta para ti. Fulano de tal, João, Maria, Antônio, Luciano, tu acredita em Deus? Você acredita em Deus? Tá, você vai responder só sim ou não? Ah, eu acredito. Ou a tua resposta vai vir em seguida de uma justificativa. Vamos ver a justificativa dessa pessoa? Olha só, um dia me perguntaram se em Deus eu acreditava. Eu não lhes respondi da maneira que eu pensava, ou seja, eu preparei uma resposta. Tá, sim ou não, eu preparei uma resposta. Mas a resposta não foi tão bem, olha só, ela não foi aquilo que eu estava querendo responder. Será que ela foi uma resposta a mais? Ou será que ela foi uma resposta a menos daquilo que eu desejava responder? Qual é a resposta que você tem para dar se alguém lhe perguntar, você acredita em Deus? Tu vai formular uma resposta. Quando eu digo formular, não é somente pensar em uma resposta que agrade as pessoas. Mas será que aquela resposta vai te agradar também? Será que aquela resposta vai condizer? Será que ela corresponde de fato à tua vivência com Deus? Muitas vezes a gente pode enganar a pessoa. Ah, eu acredito em Deus porque é isso, isso e aquilo, mas no meu dia a dia eu não estou vivendo essa resposta. Esse jovem ele vai responder, mas será que a resposta vai determinar como que é o dia a dia dele, a vida espiritual dele? Vamos ver então como é que é essa resposta. Ele fala, eu não lhes respondi da maneira que eu pensava. E ele diz o seguinte, entre a lua e as estrelas, num galope, num troféu, pisando nas nuvens brancas, eu vi Deus passar no céu. Olha só, essa foi a resposta dele. Entre a lua e as estrelas, num galope, num troféu, pisando nas nuvens brancas, eu vi Deus passar no céu. Essa resposta não foi muito bem a que ele queria responder, mas foi a que ele respondeu. Olha só, ele superou as suas perspectivas de responder aos seus amigos, aquelas pessoas que estavam lhe perguntando. Ou seja, aí ele começou a refletir. Vamos ver a reflexão sobre isso, sobre essa resposta?
Olha só, todo dia existe Deus num sorriso de criança. Todo dia existe Deus num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. Então, esse jovem que respondeu aquela pergunta, você acredita em Deus? Ele começa a refletir na resposta que ele deu. Então ele vai percebendo que aquela sua resposta fez com que ele percebesse que Deus está presente em tudo, nas cores, na natureza, ou seja, Deus ele se manifesta em tudo. No sorriso de uma criança, ali está Deus. Num abraço que nos acolhe no momento de aflição, ali está Deus. Quando os pais fazem de tudo para que o seu filho cresça de uma forma saudável e feliz, ali está Deus. Então ele vai percebendo que Deus se manifesta em tudo. Ou seja, Deus não é aquele ser que a gente diz, Deus está lá no mais alto dos céus. Então, esse jovem, ele se dá por conta de que Deus, ele está presente em toda a sua criação. Ele está presente em todos os nossos gestos, de um abraço, de um sorriso, de um carinho, de um estender a mão para ajudar a quem mais necessita. Deus está presente ali. Então, esse jovem, ele começa a se dar por conta de tudo isso. Deus está presente em tudo. Vamos dar continuidade para ver o que vai acontecer ainda. No regato cristalino, ou seja, num córrego, num riacho cristalino, pequeno servo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las, Deus está presente. Vocês já olharam para o céu estrelado? Vocês já tiveram essa oportunidade de uma noite bonita, com luar ou sem luar? Vocês já tiveram a oportunidade de contemplar as estrelas? Ou então num dia lindo, num dia ensolarado, ou com bastante nuvens no céu, vocês já pararam para analisar como é tão bela a criação de Deus? A floresta, a natureza, como a floresta, por mais que muitas vezes nós seres humanos destruímos a floresta, as plantações, a natureza, e ela se renova. Vocês já perceberam como é tão bela tudo isso? Por mais que a gente, infelizmente, nós seres humanos, muitas vezes poluímos os rios, destruímos a natureza, mas mesmo assim, ela nos oferece o melhor dela. Vocês já perceberam o quão belo é a natureza? O quão belo são as coisas que Deus criou? Já perceberam isso? Então, esse jovem ele começa a perceber isso, que a beleza de Deus se manifesta em tudo aquilo que ele criou. Então ele percebe que Deus ele está presente em tudo isso. Não somente Deus está lá no céu, mas ele está presente conosco aqui na terra. Ele se faz presente em nossa vida. Só que nós estamos nos fazendo presente com Deus? Será que eu estou agradando a Deus nos meus atos, nas minhas atitudes? Se Deus está presente em tudo, Deus está presente em mim, Deus está presente em você, porque nós também somos criação de Deus. Nós somos essa obra magnífica que Deus criou, o universo. Ou seja, nós estamos presentes no universo,
mas nós também somos o universo que Deus criou, porque nós somos parte da criação de Deus. Então, eu não estou fora da criação de Deus, eu também sou a criação de Deus. Você, caríssimo estudante, você também é a criação de Deus. E como que você se relaciona com a criação de Deus? Você está ajudando a preservar a criação de Deus, a natureza, a floresta, os rios, os animais? Ou você está ajudando a destruir a criação de Deus? Vamos começar a pensar nisso? Tudo aquilo que existe foi criação de Deus. Deus criou a natureza, criou a floresta, criou a cada um de nós, e nós estamos preservando toda a criação de Deus, os rios, os lagos, os mares, ou estamos ajudando a destruir a criação de Deus? Vamos pensar nisso? Então esse jovem começa a pensar em tudo isso. Se Deus está presente em tudo, o que eu estou fazendo para ajudar a Deus a preservar toda a sua criação? Vamos ver então o continuar da história? Nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra, que gira incessantemente, Deus está presente em tudo isso. No orvalho sobre a relva, na passarada que canta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta, Deus está presente. Nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam, anunciando a primavera, Deus ele está presente. Deus está presente na primavera, Deus está presente no outono, Deus está presente no inverno, no verão. Tudo isso é criação de Deus. Deus está presente em tudo isso, ou seja, a criação de Deus ela é magnífica. A terra que gira ao redor do sol e gira em seu próprio eixo foi criação de Deus. Então, tudo aquilo que a gente conhece, os segredos da vida, os segredos, tudo aquilo que a gente acaba descobrindo a partir de conceitos científicos, o que vocês vão estudar futuramente na biologia, na física, na química, nas ciências que vocês estudam, tudo isso é criação de Deus. Deus criou a tudo isso. Então, a natureza, a criação de Deus, ela é magnífica. Mas como é que eu estou me portando em relação a isso? Será que as minhas atitudes correspondem para dar continuidade com a criação de Deus ou não? Vamos voltar para o texto para ver o que vai acontecer ainda? Como que esse texto dá continuidade? Que diz o seguinte: Deus é a paz. Todos nós queremos a paz. Todos nós temos esperança de dias melhores para a nossa vida. Deus é a paz, Deus é a esperança, é o alento do aflito, ou seja, daquelas pessoas que estão afligidas, que estão passando por necessidade, e quando aparece alguém, do nada, vai ajudar aquela pessoa mais necessitada, então ela recebe o alento. Então, ela, de uma certa forma, essa pessoa que estava ali passando por alguma necessidade financeira, que não tem o alimento, não tem o que comer, que não tem o trabalho, e quando ela recebe uma ajuda, e muitas vezes essa ajuda vem de pessoas totalmente desconhecidas, ela se sente feliz. Ou seja, é como se ali naquele momento Deus estivesse agindo por outras pessoas. Deus está agindo na nossa vida, Deus age na nossa vida através de outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas a gente nem conhece, mas Deus está agindo através dela para nos ajudar. Então, vamos começar a pensar nisso.
naquilo que o próximo faz por cada um de nós. É uma forma que Deus está se manifestando naquela pessoa para nos ajudar. Vamos lá voltar ao texto para dar continuidade a essa leitura. Deus é o Criador do universo, da luz, do ar. Deus é o Criador do infinito. Deus é a justiça perfeita que emana do coração. Ao perdoar quem o ofende, ele é o próprio perdão. Olha só, muitas vezes a gente perdoa as pessoas. Se aqui fala Deus é a justiça perfeita que emana do coração, ao perdoar quem o ofende, olha só, muitas vezes a gente ofende a Deus. Então Deus, ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Será que nunca percebemos Deus na presença do outro que está na nossa frente? Olha só, muitas vezes acontece isso. Alguém faz alguma coisa contra mim e eu não perdoo. Mas Deus quer que a gente perdoe o próximo e que a gente ore por aqueles que nos perseguem. Isso está lá na Bíblia. Perdoai o teu próximo e orai por aqueles que vos perseguem. Toda vez que a gente está perdoando o nosso próximo, ou quando a gente perdoa a nós mesmos pelos erros que nós cometemos, Deus está se alegrando com tudo isso. Ou seja, Deus, ele é o próprio perdão. Então, quando eu sou capaz de perdoar, Deus também está me perdoando. Certo? Vamos lá, então, dar continuidade na leitura do texto. Eu sei, olha só, eu sei que não me enganei em tudo que lhes dizia. Então, tudo isso era aquele jovem que estava falando. Deus é a paz, é o amor, Deus é a eterna poesia. Então, tudo isso, aquele jovem ainda estava relatando para aquelas pessoas que lhe perguntaram: você acredita em Deus? Então, tudo isso foi relato daquele jovem, que nos faz refletir sobre a nossa relação com Deus. Deus é constante, ou seja, Deus, ele é princípio, meio e fim. Ele é constante. Deus é perene, Deus é eterno, Deus é imutável. Deus é divino de tal sorte que, sendo a essência da vida, Deus é o descanso da morte. Pessoal, muitas vezes nós, seres humanos, temos medo de falar da morte. Vivemos em uma época em que a morte ela está presente em nossa vida. Infelizmente, a gente vê constantemente situações de pessoas próximas ou distantes de nós que acabam falecendo. É como se ali acabasse tudo. Mas se a gente for analisar dentro de uma perspectiva religiosa, a morte ela é somente uma passagem. Passagem para quê? Da vida temporal. Quando eu falo vida temporal, é essa vida aqui na Terra. Teve o início, mas também terá um fim. Eu tive o início, eu, Luciano, um dia nasci, mas um dia também morrerei. Eu não sei qual é esse dia, mas o que eu estou fazendo entre o dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer? Qual o caminho que eu estou percorrendo? Será que esse caminho está me levando a Deus ou está me afastando dele? Comece a analisar isso. Então, olha só, como o próprio texto fala, Deus é constante, é perene, é divino, de tal sorte que, sendo a essência da vida, é o descanso da morte. Não há ida sem volta, e nem a volta sem ida. A morte, ela não é morte, é só a porta da vida,
a morte, ela não é morte, ou seja, ela é a porta da vida eterna. Essa vida eterna que vai fazer com que eu me encontre com Deus. Então a morte ela é somente uma passagem de uma vida passageira para uma vida eterna. E é justamente na vida eterna que haverá esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus só será possível nas atitudes que eu tiver enquanto eu sou uma pessoa viva. Vamos só finalizar esse texto para a gente já fazer as reflexões finais? No ciclo da natureza, nesse ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante. Em quem semeia a bondade, em quem ajuda o irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão. Deus ele se manifesta em tudo isso. No suor de quem trabalha, olha só, no suor de quem trabalha, no calor duro da mão, no homem que planta o trigo, no trigo que faz o pão, e o pão nos alimenta. Então, tudo isso, pessoal, são reflexos de Deus em nossa vida. Você pode sentir Deus pulsar em seu coração. Então, esse é um texto de Otávio e Roberto Barbosa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse texto, que fala muito de que Deus ele está presente em tudo. Deus ele se manifesta em todas as coisas na nossa vida. No sorriso de uma criança, no nascer do dia, na noite, no frio, no calor, Deus ele está presente em tudo isso. Então, devemos perceber a presença de Deus nas coisas mais simples da nossa vida. Deus ele não se manifesta somente nas coisas tão grandiosas da nossa vida, mas nas simples também. Vamos começar a analisar isso em nossa vida. Deus ele se faz presente sempre em nossa vida. Pessoal, e como vocês já sabem, a partir disso que nós trabalhamos durante a aula, tem uma atividade que vocês irão fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal.